A partir de agora, você acompanha pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. A nossa produção sempre escolhe um tema que atinge direta ou indiretamente os 295 municípios de Santa Catarina. Ocupação desordenada. Certamente você já ouviu falar, já tem conhecimento dessa frase. Será que isso é uma realidade? Nós convidamos o secretário Murilo Flores, que já foi presidente da Fátima, inclusive, ele é secretário de Estado do Planejamento, para abordarmos esse tema. Secretário, obrigado por aquecer o nosso convite. Ocupação desordenada, isso existe em Santa Catarina? Ou é só a mídia que exagera? Não, isso é uma febre nacional, né? Nós temos vários tipos de ocupação desordenada. Nós temos uma ocupação desordenada que conflita, por exemplo, com o meio ambiente, nas ocupações de áreas de APP, e são as áreas de risco, né? As margens de rios, as encostas, onde não deveria haver construção e que existem construções. Então, se as pessoas se instalam em áreas de risco, onde... Já devem saber o risco que estão correndo, né? Evidentemente, né? Então, há esse tipo. Há o tipo que, por falta de planejamento, né? Porque para esse caso de APP já existe lei, já é definido o que pode e o que não pode. Em outros casos, não, é falta de planejamento, falta de plano diretor ou falta de planos diretores adequados, né? E mais do que tudo, o Brasil sofre de modo geral, tudo se quer fazer lei. Acontece alguma coisa, vamos fazer lei. Na realidade, mais que tudo, fiscalização, né? Depois precisa ver se a lei pegou, né? Ela não pega por falta de fiscalização. Você cria alguma lei e não vai fiscalizar, se a própria população também não denuncia desvios de conduta de um outro cidadão, se o aparato de Estado não tem capacidade de estar presente e impedir uma ocupação desordenada, aí você tem o caos. E, na realidade, esse é um problema que existe em Santa Catarina, existe no Brasil inteiro, né? É muito típico de países chamados hoje em desenvolvimento. Emergentes. Né? Emergentes. Secretário, o senhor falou bastante em fiscalização. Eu costumo dizer que o verbo fiscalizar não é muito conjugado aqui no Brasil em qualquer área. E as suas palavras ratificam o meu raciocínio. Faz o programa, faz a lei, a ideia, projeto, o que for, mas falta fiscalização. Aí todo mundo diz assim, em todos os setores, nós não temos efetivo suficiente para isso. O senhor vê perspectiva disso mudar? Essa, na realidade, acabou virando uma questão cultural nossa, né? Essa coisa da lei não pegar, ela não pega porque não se fiscaliza, né? Então, para uma lei, para regras serem cumpridas, duas coisas são necessárias. O poder duro do Estado, poder público, agir com firmeza, e a consciência do cidadão, de que ele precisa ter um comportamento dentro das regras para o bem de todo, para o bem comum. No Brasil, lembra que a gente se vangloria do jeitinho brasileiro. Gerson, a lei de Gerson. Então, a regra vale para os outros, para mim eu dou um jeitinho. Ora, dar jeitinho significa burlar a regra. Então, você tem um conluio, na realidade, de tudo. Do poder público, que é frágil na fiscalização, e da sociedade, que é frágil na sua postura. Então, temos essa situação que toda vez que... E mudar isso não é muito fácil. Não é fácil, porque é cultural. Secretário, nós vamos ver um trabalho feito pela Emily Sani, nas cidades de Blumenau e Balneário Camboriú, sobre este tema. Vamos acompanhar. A falta de planejamento que acompanhou o crescimento da ocupação desordenada de Santa Catarina nos últimos anos, hoje é refletida em sérios problemas que vêm causando prejuízos à população. Na cidade de Blumenau, as casas construídas perto de rios se tornam perigos ainda mais evidentes. Segundo o secretário de Planejamento do município, a ocupação desordenada é vista de duas formas. Primeiro há aquela ocupação irregular mesmo. O outro lado da moeda é a ocupação espontânea, que as cidades crescem, legalmente até, mas de forma não apropriada. Por quê? Porque às vezes o plano diretor não é suficientemente claro, ou porque a tendência na cidade é diferente do que o poder público deseja.
O movimento migratório trouxe pessoas de vários lugares do Brasil, com destaque para o Nordeste. A Vila União, em Blumenau, é um dos problemas dessa ocupação desordenada. A prefeitura já está cadastrando as residências para tentar regularizar a situação. A construção de conjuntos habitacionais de baixa renda, que tem o apoio do governo federal, é outra tentativa para tentar evitar as construções irregulares. Em Blumenau, somente neste ano, a previsão é de que sejam construídas cerca de 346 unidades. Porque daí oferece uma alternativa, né, para quem não tem renda, né, de poder obter a sua moradia sem precisar invadir, sem precisar ser um sem terra. Né? Eu acho que sim, é um caminho, embora temos que avançar muito, porque paralelo a essa questão ainda continua a dificuldade toda que há do poder municipal, estadual e federal de fiscalizar os outros ocupantes, né, os outros empreendimentos que não têm regra, não têm lei e acabam penalizando quem cumpre a lei. E também, lógico, acaba deteriorando o nosso solo, o nosso território, e ninguém quer, naturalmente, o mal de ninguém. Né? Severino é da Paraíba, mora há 7 anos em Blumenau. Veio em busca de trabalho. Em Blumenau tem um emprego para a gente trabalhar, né? Muito bom, chega o final do mês, a gente tem o dinheirinho da gente no bolso para comprar as coisas que precisa, né? E lá não tinha, lá a gente não tinha emprego. Aí é muito emprego, minha mulher já está aí, minha filha, está o meu filho, meu genro, está tudo aí, mas eu já. Todos trabalhando? Todos trabalhando, graças a Deus. O pedreiro, que mora de aluguel com toda a família, trabalha na construção dos conjuntos habitacionais de baixa renda. Este ano, ele pretende fazer o cadastramento para conseguir o imóvel e sair do aluguel. Eu pretendo, eu tenho muita vontade de dar o meu nome. Nesse próximo agora, eu vou ver que eu consigo dar o meu nome lá. Vai se cadastrar? Eu vou, desde que quiser. E aí, de repente, vai morar num apartamento que você mesmo ajudou a construir? Eu mesmo estou trabalhando neles, mas eu vou ver se eu consigo. Se eu conseguir, é uma boa. Em Balneário Camboriú, o público que procura a cidade é de alta renda. São pessoas de outras partes do Brasil que buscam no litoral catarinense outras expectativas. Pessoas que vêm morar em Balneário Camboriú são do interior do Paraná, curitibanos, pessoas do interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e a gente está tendo um público maior de pessoas que vêm de São Paulo, do interior de São Paulo, né? E pessoas que trabalham em Itajaí e acabam preferindo morar em Balneário Camboriú pela qualidade de vida e trabalham em outras cidades próximas. Imagem que traduz beleza, sofisticação, obras imponentes, lugar almejado para se viver por pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. E com todo esse crescimento, será que a cidade está preparada para receber tantos moradores? A infraestrutura eu acho que é o principal problema, né? Falta de água, queda de energia, principalmente na época da temporada, né? Eu acho que isso aí seria... E a falta de respeito, às vezes aqui tem a noite e às vezes a gente, apesar da iluminação estar ótima, ainda tem os seus problemas, né? Em cada município os problemas são diferentes, mas em todos eles a população acaba sendo afetada. Secretário, a gente tem um exemplo na matéria que a Sani fez, um pedreiro da Paraíba, e ele veio para cá e, como os demais, quem vem para cá não quer ir embora. E tivemos também um depoimento de uma corretora de imóveis dizendo que encontra muitas irregularidades. Ela encontra o tema do nosso programa de hoje, que é a ocupação desordenada. O senhor vê perspectiva de, a curto prazo, com o seu planejamento em Santa Catarina, isso mudar? Olha, nós estamos tentando. Uma das coisas que a gente está dando um foco bastante grande, mas precisa de algum tempo para isso, é uma qualificação dos planos diretores. No Brasil, durante muitos anos, nos últimos 20 anos, o Brasil perdeu muito em termos de planejamento. E aumentou o problema agora. O problema, nós estamos com 200 milhões de pessoas no país, o país cresceu muito, país hoje muito urbano, né? E
os instrumentos de planejamento foram sendo deixados de lado. Agora as pessoas estão começando a acordar. Veja só Florianópolis, com o plano diretor, o debate acalorado que é. A imobilidade urbana que nós estamos vivendo, como todos têm uma opinião sobre a solução. É igual o técnico de futebol, todo mundo tem uma solução para dar e resolve todos os problemas. Igual aquele jogador, eu jogo nas 11. É mais ou menos isso. Então, é preciso requalificar os planos diretores, olhar com ele com mais carinho e uma visão de longo prazo para saber o que faz no curto prazo. Não é imediatismo. A questão tem que olhar aonde queremos ir. Qual é a cidade, seja Balneário, Camboriú, Blumenau, Florianópolis, qual é a cidade que nós queremos daqui a 30 anos para saber o que a gente faz hoje? As pessoas às vezes desconectam o futuro do presente. O que você só pode saber o que você deve fazer hoje se você souber para onde você está levando no futuro, né? Então, se você quer ter uma cidade harmônica, com meio ambiente, mais integrada, explorando mais as oportunidades, vamos falar aqui de Florianópolis, mais o mar, né? Com marinas, com uma integração... O mar valeria para Itajaí, Itapema, Balneário. Valeria para também. todas, para Balneário, todo esse vastíssimo litoral maravilhoso que a gente tem. Você tem que planejar como é que você quer essas cidades daqui a 30 anos para você saber o que você faz agora, né? E as pessoas dizem, não, para que eu preciso saber o longo prazo? Eu quero saber o que eu resolvo agora. Mas você resolve agora para chegar aonde? Então, o Brasil perdeu essa capacidade, né? De modo geral. O senhor fala o Brasil brasileiro ou o Brasil político? O Brasil todo. O Brasil todo, né? A gente perdeu essa capacidade de planejar, de enxergar onde estamos indo para poder saber o que fazer agora, né? Então, por exemplo, aqui, para a gente ficar em exemplos concretos, aqui em Florianópolis, o edital de licitação do transporte público dos ônibus. Você tem que lançar, o prefeito está pressionado pela população, ele prometeu em campanha, sim, mas e o pensar todo da grande Florianópolis? Que nós precisamos resolver, não dá para resolver o problema do transporte público de Florianópolis sem resolver o da ligação São José, Biguaçu, Palhoça com Florianópolis. Aproveitando esse tema que é uma ação conjunta aqui, pode ser lá também Balneário, Camboriú, Itajaí, tem que ser uma ação conjunta desses municípios lá também. Então o governo já está atacando o problema aqui, né? O governo mandou, semana passada, um projeto de lei para a Assembleia para criar uma superintendência para fazer a gestão da região metropolitana da Grande Florianópolis. Secretário, desculpa, é uma primeira experiência. Não é muito grupo de trabalho, secretário? Não, nós precisamos planejar integrado. Hoje está lá, a Palhoça dizendo assim, preciso lançar um transporte marítimo, aí começa a fazer uma experiência. Aí... sem consultar São José, Biguaçu e a capital. A Prefeitura de Florianópolis, não, vamos lançar um teleférico. Aí você tem que botar... Qual é a ideia que o governador teve? Ele é um pequeno órgão com 3 cargos comissionados, o resto servidores públicos de carreira de cada prefeitura e do governo do estado. Para juntos, porque aí é lei, é obrigado a pensar juntos e não pensar separado. Quer dizer, é pensar nós e não eu. Exatamente. É impossível. Não tem como Florianópolis estar bem se São José não estiver bem também. Secretário, nós vamos a um intervalo agora no programa Espaço Cidadão e já voltamos. No segundo bloco de hoje, ocupação desordenada, vamos falar especificamente do que acontece aqui na ilha de Santa Catarina e na parte continental da nossa capital. Já voltamos. Estamos de volta pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje é ocupação desordenada. Será que isso existe numa grande proporção nos principais municípios de Santa Catarina ou em todos os municípios? Nós estamos entrevistando o secretário de Planejamento do Estado de Santa Catarina, Murilo Flores. Mas antes vamos a um trabalho feito pela repórter Emily Sani a respeito disso que a gente está falando no programa de hoje. Inclusive, ela tem uma entrevista com o presidente do Sinduscom, Hélio Bairros. A
Assim como no resto do estado, Florianópolis também enfrenta um crescimento desordenado. Os problemas já aparecem na entrada da cidade. Segundo o presidente do Sinduscom, 70% das construções na ilha são irregulares. Apenas 30% dos imóveis da cidade foram construídos de forma legal. Atitudes que geram consequências. Acarreta um custo maior para aqueles que constroem de acordo com a lei, porque aqueles pagam imposto, este não paga. O que é que acontece? Quem constrói de forma irregular não paga imposto, mas exige a infraestrutura, exige escola, exige creche, exige saneamento, enfim, todos os serviços públicos a um custo zero, sendo custeado pelos que pagam quando constroem dentro da legislação. Então há um desequilíbrio e a máquina pública fica desequilibrada, portanto, porque não tem o recurso suficiente para custear aqueles que constroem de forma irregular e clandestina e que são o maior contingente. Hoje, no nosso município, segundo dados oficiais, 70% das construções são irregulares. A população cresce com habitantes de diversas classes econômicas. São turistas que vêm passar o verão e resolvem não ir embora. Também as pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida, já que a cidade tem o terceiro melhor índice do país. Status que orgulha a capital, mas que também gera muitas reclamações. A população aumentou muito e isso prejudica, sim, nós moradores aqui já de mais tempo, porque é uma superlotação e com isso de pessoas, de carro, daí a cidade está um caos, né? Devia botar assim, ninguém entra, ninguém sai, uma plaquinha, né? Os serviços aqui que são para a população, né, os serviços do governo, acabam inflados, né? Então muita gente para um serviço que já é às vezes precário, né, reduzido, então quem é daqui acho que paga o pato. A falta de mobilidade urbana também é um dos grandes problemas. Florianópolis sabe bem disso. Muito tumultuado. As vias são muito estreitas e o movimento de carro aumentou muito, está muito difícil. Tem muito pouco meio de acesso, é o principal fator que se torna um grande empecilho no trânsito de Florianópolis. São os meios de acesso, sempre tem um único acesso para ir qualquer para o sul da ilha, no local onde eu moro normalmente, tipo qualquer local que você for para o sul da ilha só tem um acesso, é extremamente complicado. Um caos, complicadíssimo. 5 cidades catarinenses estão entre as que mais crescem no país. A região da Grande Florianópolis é uma delas. O crescimento na economia gera benefícios, mas o número desordenado de pessoas vem causando muitos prejuízos. Ela não só fere isso, mas também a questão do meio ambiente, porque não se tem a infraestrutura, não tem esgoto, então é jogado praticamente in natura a céu aberto, nos córregos, nos rios, contaminando o lençol freático muitas vezes. Então, há um conjunto de situações, além também de impactar no sistema viário, porque não existe um planejamento. Sai aquele contingente, aquele volume de construções e nem sempre o sistema viário está acompanhando, está preparado para receber isso. Também é atingido a questão do transporte coletivo, porque não está dimensionado para atender essas construções que estão surgindo. Então, há uma consequência muito grave para a economia também, porque essas construções elas passam a exigir tomado do poder público recurso para a infraestrutura básica, para o serviço público, enquanto que o outro lado, que paga, às vezes fica carente desse atendimento para melhor continuar desenvolvendo as suas atividades. Secretário, a gente viu na matéria, na entrevista do Hélio Bairros, que ele vai defender sempre a construção civil. E nem sempre há um respeito completo de tudo que acontece. Qual é a posição como secretário do Planejamento? Que ideia o senhor tinha quando assumiu essa secretaria e o que é que o senhor tem de ideia depois de 1 ano e 1 mês à frente da secretaria com relação
Será que nós temos, ou a imprensa exagera em ocupação desordenada? Eu acompanhei, eu tenho uma experiência de 4 anos de presidente da Fundação de Meio Ambiente, então eu acompanhei até muito mais intensamente esse tema do que atualmente. Atualmente eu olho mais para o plano diretor. Né? O senhor hoje está olhando para o futuro. E na Fátima o senhor viu o presente. Eu vi o que estava acontecendo, o dia a dia de denúncia e fiscalização. Então nós temos problemas muito sérios, né? A ocupação do litoral, a explosão que aconteceu no litoral de Santa Catarina após anos 70, né? Quando começou a se descobrir o litoral catarinense, né? Nós ocupamos dunas, ocupamos margens de rios de forma muito irregular. Né? Fundamentalmente todo o nosso litoral foi uma ocupação rápida e sem planejamento nenhum, sem nenhum controle. Inclusive com muitas construções de baixa qualidade só para ganhar dinheiro, para alugar para turista durante 2, 3 meses. Isso prejudicou demais qualquer planejamento, né? Isso invadiu áreas que não devia. Estrago irreversível. Estragos que não tem mais jeito de consertar. Alguns lugares não tem mais jeito. Paredão da Hercílio Luz que se diz. Nós temos problema muito... Aqui, por exemplo, nós temos problema... Na própria Hercílio Luz, nós temos um lençol freático muito elevado, tem garagem subterrânea na Hercílio Luz que tem que bombear permanentemente para tirar água. Mesmo sem chuva, né? Mesmo sem chuva. Então, por quê? Porque o lençol freático está ali, aflorando. Agora, quando construíram, não viram isso? Era tudo muito desordenado, não havia senso crítico muito grande. Hoje não, hoje já há um senso crítico grande. Por exemplo, vou dar para exemplificar essa questão do lençol freático, eu ainda era presidente da FAT quando nós proibimos garagem subterrânea em toda a região da planície ali, que vai da Joaquina até o Campeche, até o aeroporto, nos Ingleses, Santinho, porque tem uma água de altíssima qualidade e que se você começa a construir garagem subterrânea para todo lado, você vai destruindo esse lençol freático. Então, essas coisas foram acontecendo. Então, muita coisa já foi perdida. O que tem que se pensar é agora o para frente. Falando, por exemplo, da ilha de Santa Catarina, infelizmente, a cadeia de montanha que existe no meio dela fez com que se mantivesse um verde denso. Né? Porque se nós não tivéssemos uma ilha muito plana, uma planície, provavelmente nós não tivéssemos mais um palmo. Agora, as pessoas também, o debate tem que crescer, e aí a posição do Sinduscom sempre muito favorável à construção de prédios. Hoje o urbanismo mudou muito. As pessoas acham que qualidade de vida é morar num bairro só de casa. Hoje os grandes urbanistas no mundo todo acham que a concentração é o ideal. Os custos de infraestrutura são menores porque é localizado, exige menos necessidade de se locomover. Exato. O cara tem um supermercado, tem farmácia, tem tudo naquele bairro dele. Fica ali. Né? Então, e pressiona menos o meio ambiente. Você precisa ocupar menos espaço físico, porque você concentra. Então, nos anos 50, 60, os americanos, então, o chique era morar no subúrbio e se deslocar para o centro da cidade, de trem, metrô. Esse é um conceito do passado. É um conceito, por exemplo, de Brasília, que é dos anos 50, onde você tem tudo setorizado. Em Brasília é obrigado a você se deslocar de carro para todo lado, porque tem o setor disso, o setor daquilo outro. Né? Esse é um conceito dos anos 50 e 60. O conceito hoje é diferente. Só que as pessoas ainda não lidam bem com isso. Né? Você não quer ver aquele conjunto de prédios grandes, mas talvez seja um caminho. Há pontos urbanistas que este é um caminho mais adequado para as grandes cidades. Nós tivemos recentemente aqui na capital, e ela continua, vai até dia 14 ou 15 de abril, aquela ocupação na 401. Qual é a posição como secretário de Planejamento e anteriormente como diretor-presidente da Fátima? É uma pressão popular junto às autoridades? É essa a ideia? Olha, eu diria, eu tenho uma opinião muito pessoal, eu tenho uma história de agricultura, né? Eu sou pesquisador da Embrapa, fui secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura, coordenei o PRONAF, tive muitas ligações de negociações com o MST durante uma parte da minha vida. Eu acho que tentar caracterizar uma ocupação da 401 como um processo de ocupação de reforma agrária, eu acho uma forçação de barra tremenda.
Não tem sustentação isso. A 401 está virando uma grande avenida de comércio, de negócio, de empresas. Aquela reta onde tem o setor administrativo do governo? Já é toda. Mas ela dos dois lados. Em 5 anos, a 401 é uma grande avenida de negócio. É a área de expansão de centros de negócio, de empresas, de centros empresariais. Dos mais variados ramos. Dos mais variados, temos de tudo. Ali próximo ao centro administrativo está muito foco na material de construção, muito foco em imobiliário, mas você vai encontrando ao longo da 401 modificações. Então, eu acho que é uma ocupação que tentar caracterizar como algo relativo à reforma agrária, completamente fora de propósito. Secretário, bem no comecinho do primeiro bloco, o senhor falou que o negócio está muito mais urbanizado hoje. Eu acho que no tempo da sua juventude, da minha juventude, era 80 na rural e 20 na urbana. Isso inverteu completamente nos dias de hoje, né? Bom, quando eu era... E completando, o agricultor diz o seguinte: agricultor não planta, a cidade não janta. Claro. O que é que tem de verdade aí? O que acontece é o seguinte, eu, quando era criança, era meio a meio. Eu peguei meio a meio, metade urbano, metade rural. Pois o processo nos anos 60, anos 70 acelerou muito. Mas há alguns equívocos nessa avaliação. Tem muito município que é considerado urbano, mas que na realidade são municípios rurais. Um município de 3 mil habitantes é um município rural. Não é um município urbano. E deve ser visto assim. Porque se ele tentar se desenvolver tendo como parâmetro Rio de Janeiro ou São Paulo, vai haver um grande equívoco. Ele é um município rural. Então há equívocos. Os Estados Unidos, sempre se diz assim, o campo sempre diz, não. Na realidade, os que pensam em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, 2% da população faz agricultura. Mas nos Estados Unidos, 25% da população vive no mundo rural. Nem todos fazem agricultura mais. Fazem outras coisas, serviços, são professores. Mas vivem no mundo rural. Mas vivem no espaço rural. O nosso espaço rural é muito maior do que 20%. Porque tem muito município que contabiliza como sendo espaço urbano, mas são espaços rurais. Esse é um debate importante que a sociedade brasileira passa meio de lado. E nós vamos conversar num outro programa sobre isso. Secretário, muito obrigado por aquecer o nosso convite e que o senhor continue planejando tudo direitinho, porque eu sei que a sua ideia é ter uma Santa Catarina melhor. Com certeza, obrigado. Eu entrevistei o secretário de Planejamento do Estado de Santa Catarina, Murilo Flores. Nós falamos sobre ocupação desordenada. Pense no nós e não apenas no eu. Espaço Cidadão só tem na sua TVA. Um grande abraço e até a semana que vem.